Nono ano A e B, aula 4. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção dos exercícios que nós demos na semana passada. Na aula da semana passada, nós falamos The Educational System in the USA, do sistema educacional que é adotado pelos Estados Unidos. Então, vamos lá para a correção dos nossos exercícios. Na página 28, no Warming Up, eu perguntei para vocês, How well do you know the educational system in Brazil? Para a gente fazer uma comparação. Então, a Primary Education nos Estados Unidos, que é o Elementary School, corresponde ao nosso ensino fundamental. O nosso ensino fundamental 1 e 2, tá? E aqui, né, no Brasil, a gente tem essa faixa etária entre os 6 e os 14 anos. O nosso sistema, nesse ponto, é bem parecido com o deles, tá? O secondary, a parte secondary do ensino americano é o high school, que corresponde ao nosso ensino médio, que também é feito em 3 anos. E eles tem algumas possibilidades de fazer em 4, como a gente também tem do nosso ensino técnico, né? Que vai dos 15 aos 17, 18 anos. E o tertiary, que era a educação superior deles, o ensino superior. No ensino superior, a gente tem uma boa diferença do nosso ensino, né? Porque o nosso ensino superior, ele inclui tudo, o bacharelado, licenciatura, e não estou falando de doutorados e mestrados, tá? E os tecnólogos. Para eles, os tecnólogos entram como secondary, tá? Então, aqui a gente tem a Higher Education, que seria o nosso ensino superior, que é o bacharelado, licenciatura e os tecnólogos, tá? A Higher Education, no nível de graduação, de graduated level, seria a nossa especialização, a nossa pós-graduação e mestrado, tá? E o doutorado, que eles também têm como Higher Education. A faculdade lá leva de 4 a 6 anos. Aqui a gente tem faculdade a partir de 2 anos e meio, né, que seria o nosso tecnólogo. A especialização e o mestrado deles, que é de 2 anos a 2 anos e meio. Aqui a gente tem especialização a partir de 1 ano, que seriam as pós-graduações, né? E o doutorado, que eles têm de 3 anos e meio a 4 anos. E a gente, normalmente, os nossos doutorados levam 4 anos, tá bom? Então, agora vamos corrigir os nossos exercícios da página 32. Answer the questions according to the text you have just read. Então, why is the education system considered decentralized in the US? Por que o sistema de ensino é considerado descentralizado nos Estados Unidos? As respostas estavam todas no texto certinho, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Mas a grande diferença, né, assim, para a gente, é que o nosso sistema educacional, apesar da gente ter os estados, sim, com escolas, administrando escolas públicas, o nosso currículo, ele é nacional. Então, a matéria que a gente aprende no Rio é a matéria que a gente aprende em São Paulo, é a matéria que a gente aprende no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, em todas as regiões do país, tá bom? Letra B. How long does elementary school last? How about elementary and secondary education altogether? How long does it last? O nosso elementary school equivaleria ao nosso ensino fundamental. O elementary e o secondary school a que ele se refere aqui seria o nosso fundamental 1 e o nosso fundamental 2, tá? E depois, também fazendo parte do secondary, a gente teria para eles o high school, que para a gente seria o nosso ensino médio, tá? Então, para eles, do mesmo jeito que a gente tem fundamental 1, 2 e o ensino médio. Então, aqui para eles, elementary levaria de 6 a 8
né? A primeira parte, segundo texto, depois mais 4 a 6 anos para concluir o secondary, que seria como se fosse o nosso Fundamental 2 o high school, o ensino médio, tá bom? Letra C. To what cycle of the Brazilian education system can you compare high school in the US? A gente compara, como eu acabei de falar, o high school ao ensino médio no Brasil. Letra D. If you were a student in the American education system, would you be in elementary school or in the secondary school? Na verdade, aqui, essa questão ela confunde um pouco de acordo com o quadrinho anterior, porque como eu expliquei agora ali na questão B, o secondary school deles é essa fase de transição, que seria, né, a nossa Fundamental 2, os últimos anos do Fundamental 2, tipo oitavo e nono ano, e mais o high school, tá? Então, a gente, como está no nono ano, a gente estaria no secondary school, porém, ainda seria dentro da primary school, tá? O elementary e secondary dentro da primary education, né? O secondary education seria o high school, tá bom? Então, a gente estaria no secondary dentro da primary education, tá? Letra E. What subjects studied at the American secondary school level are also taught in Brazilian schools? Então, as matérias History, Mathematics, Science, Foreign Language and Arts. Tá no texto também, né? História, Matemática, Ciência, Língua Estrangeira e Artes. A letra F e a letra G são respostas pessoais, mas vamos lá. Would you go to a vocational, technical or business school? Why? Você iria para uma faculdade técnica, vocacional ou business, de negócio, né? A estrutura deles é um pouco diferente da nossa, a nomenclatura, mas eu já falei um pouco disso, seria como se fossem os nossos cursos tecnólogos, os nossos bacharelados e as nossas licenciaturas, né? Cada uma delas para uma área. Se encaixaria mais ou menos nessas diferenças. Tecnólogo seria o técnico, o business school seria o nosso bacharelado e o vocational seria mais ou menos as nossas licenciaturas. Mas não é exatamente equivalente, tá, gente? E letra G. Would you like to be homeschooled? Why or why not? Would your parents like to teach you at home? Why or why not? Há pouco tempo atrás isso seria impensável para a gente, né? Ser ensinado em casa, mas ainda assim, esse ensino em casa que a gente está fazendo, ele é bem diferente do que propõe o sistema educacional americano. O nosso, em decorrência dessa pandemia que a gente está enfrentando, né? Mas ainda assim, a responsabilidade pelo ensino do aluno passa pela escola e pelo professor. Nos Estados Unidos existe essa modalidade de homeschooled que você, na verdade, é ensinado pelos seus pais. Existe um currículo que deve ser aplicado, né, ensinado, mas a transmissão do conhecimento, a transmissão da educação formal é passada pelos pais e não pelos professores, tá bom? E eu gostaria de saber se vocês gostariam de passar por essa experiência, se os pais de vocês gostariam, e na verdade vocês podem ter uma mínima noção do que é isso, pelo que infelizmente a gente está passando no momento, né? Que é esse nosso ensino em casa, mesmo que através de nós, professores, e do corpo docente da escola, tá bom? Então, respondam essas duas últimas questões de acordo com a opinião pessoal de vocês. Agora, vamos para o próximo exercício. Aí aqui, no número 2, ele diz, read the text below and find out what the daily routine of two high school students is like. Then, answer the following questions. Então, ele está te pedindo para você ler o texto e para você entender como é a rotina de dois estudantes do high school, né, do nosso ensino médio.
Essa questão aqui, ela é bem tranquila, né? Aquelas questões que a gente fala de leitura e interpretação. Então, what time do Andrew and Sabrina wake up? What do they have for breakfast? Era só vocês procurarem no texto. Então, Andrew wake up at 6:30. A Sabrina wakes up at 6:15. Ela come granola and green tea com mel, chá verde com mel. Come bem. E o Andrew, oatmeal, que é mingau de aveia, ou frutas. Belo café da manhã que eles tomam, né? Letra B. What are the similarities between Andrew's and Sabrina's class schedules? Quais são as similaridades entre as agendas, né, entre os horários de aula da Sabrina e do Andrew? Então, o que eles têm de matérias em comum, né? Ambos estudam latim, religião, cálculo e história. Tá? Letra C. What do they do to relax? O que eles fazem para relaxar? Então, Andrew Pratt's trumpet, que é trompete, né? Ele toca, ele estuda trompete. E a Sabrina vê TV ou escreve, tá? E a letra D era uma resposta pessoal, que eu quero saber a resposta de vocês. How about your daily routine? Does it have something in common with Andrew's and Sabrina? What are the activities that you share with them? A pergunta pede. E sobre a sua rotina diária? Tem alguma coisa em comum com o Andrew e a Sabrina? Quais são as atividades que você compartilha com eles, que você faz com eles também? Isso aí é uma resposta bem pessoal. Quero saber de vocês, o que vocês teriam em comum com esses dois estudantes, ok? Então é isso, pessoal. Esses foram os nossos exercícios de hoje. Eu sei que algumas respostas são meio confusas, porque a gente está falando de outro sistema educacional. Na verdade, a gente está falando de outro país, de outra cultura. Então, nem sempre as coisas têm equivalências. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, voltem no texto, deem mais uma lidinha, pesquisem no Google. É tão legal a gente saber as diferenças, né, entre os países, como é que as coisas funcionam, tá? Ou, se ainda assim ficarem com dúvida, manda para a teacher que a gente vai tirando a dúvida junto, tá bom? É só isso por hoje. Vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!